Boa noite, gente. Eu tô meio sumidinha aqui dos conteúdos aqui no Insta profissional, mas tem um motivo justo para isso. E eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para compartilhar com vocês o que aconteceu nesse último mês na minha vida que fez eu deixar um pouco, né? Até as redes sociais, eu saí um pouco de tudo para me fortalecer. E eu quero compartilhar com vocês porque eu creio que pode ser que estejam muitas pessoas passando pelo que eu passei, pela situação que a minha família passou, e eu quero com isso ajudar a fortalecer, a dar uma mensagem, a passar uma mensagem de esperança e de fé para cada um que estiver assistindo esse vídeo. Então, tudo começou mais ou menos um mês atrás, né? No dia 14 de março, o meu marido, que ele trabalha fora, viajando de motorista, e ele começou a ter uns sintomas gripais normais, né? De dor de garganta, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de tosse. E assim, ele chegou numa sexta-feira em casa e no domingo ele começou com esses sintomas. Na segunda, ele já iniciou febre. E quando começou febre, ele já se mudou para o meu escritório. Porque começou com febre, a gente ficou com medo, né? Porque eu sou grupo de risco. A gente ficou com medo de pegar, né? De todo mundo começar a pegar a Covid, pensando no Covid, né? Mas na verdade a gente pensava, ficava com um certo receio, mas a gente não acreditava que fosse, né? O Covid de fato. Mas de qualquer forma, a gente decidiu melhor, achou melhor ele vir para o meu escritório, montar aqui um quarto para ele e começar a usar máscara quando ele estivesse perto, não, tudo, né? Fazer todos os protocolos indicados. E aí ele fez o exame na terça-feira. Os sintomas foram assim, febre alta, tal, tudo. Não passava disso. Engraçado é que lá pelo quinto, sexto dia, ele aparentava estar melhorando, né? Só que lá pelo oitavo dia, o exame ainda não estava pronto, o exame não ficou pronto, então a gente não tinha certeza se era ou não Covid. Eu realizei um exame com 5 dias, eu realizei o PCR, né? Aí eu fiz o PCR e o resultado do meu exame deu negativo. E pelo fato do meu exame ter dado negativo, a gente pensou que ele estivesse só com uma gripe forte de fato, né? Porque se o meu tivesse dado positivo, né, até poderia indicar que ele estivesse, mas como deu negativo, a gente ficou até um pouco mais tranquilo. Mas no nono dia ele acordou com uma falta de ar, e aí a gente foi pro pronto-socorro. No pronto-socorro ele ficou uma noite. Ele ficou no oxigênio, porque realmente, de fato, a saturação dele estava um pouco abaixo do normal, né? Então ele ficou no pronto-socorro, estava 93, se eu não me engano, a saturação. Aí ele ficou lá no pronto-socorro e foi liberado de manhã, porque a saturação voltou ao normal, tal, tudo, então liberaram ele. Aí ele veio para casa, ficou a tarde inteira, passou um dia bem, né? E à noite a febre voltou com tudo. Ele começou a ter calafrios, não conseguiu comer bem, né? E ele estava muito sonolento. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Ele não tinha voltado ainda para dentro de casa. O meu escritório fica fora de casa, então ele estava no escritório, eu cuidando dele no escritório. Tudo que eu levava para ele no escritório. Mas ele não estava respondendo bem, assim, né? Eu conversava com ele nem abria o olho para conversar. Tava muito sonolento. E foi quando eu peguei e tomei a atitude de falar para ele, olha, nós vamos pro pronto-socorro. E ele falou, não, eu vou de manhã, tal, tudo. Não. Eu falei, não, nós vamos pro pronto-socorro agora. Você não tá legal. E aí a gente foi pro pronto-socorro. E desde então, aí foi no dia 25 de março, ele ficou internado. Aí ele internou de fato mesmo, porque a radiografia que ele
Nesse dia, a tomografia dele já estava a 50%, os pulmões tomados, né? Gente, eu não desejo isso para ninguém. Foram dias horríveis. Isso porque ele inicialmente estava internado na enfermaria. A equipe da Santa Casa foi ótima, foi excelente, tal, super preocupada com a gente. Só que assim, pelo protocolo, é uma notícia por dia. Então eu não tinha contato com ele por celular, não tinha porque já eles dão um celular pra gente. Ele fica realmente isolado, né? Não tem como eu estar lá, não tem como eu perguntar alguma coisa se ele tá bem, alguma coisa nesse sentido. E a gente fica com aquela notícia uma vez por dia, fazendo chamada de vídeo, né? Se comunicando através de chamada de vídeo uma vez por dia também. E é horrível. É horrível, é a pior sensação do mundo. Eu fiquei muito mal. Eu ficava péssima de não poder fazer nada, de não poder estar ali com ele, de ficar com uma sensação de angústia e de impotência. E o que eu podia fazer nessa hora? Eu me apeguei à fé, porque era a única coisa que eu tinha. Eu me isolei, foi a maneira que eu encontrei de me tornar forte. Eu me fechei. E isso eu até peço desculpa aos meus amigos, familiares que tentaram entrar em contato comigo. E por vezes, assim, eu não conseguia olhar mensagem de WhatsApp, eu não conseguia, eu tinha medo, porque foi numa época que as notícias estavam horríveis, muita notícia ruim em Facebook, muita notícia, abria Facebook, tinha notícias ruins, abria o WhatsApp, nos grupos tinha notícias ruins, então eu não saí dos grupos, mas eu evitei de entrar nos grupos. Jornal, então, eu nem via, já fazia um tempo que eu estava evitando porque estava me fazendo mal também. E foi um tempo de reclusão, em que eu preferi ficar eu e Deus, porque foi ali que eu encontrei conforto, foi ali que eu encontrei paz, foi ali que eu encontrei a força que eu precisava nesse momento. E tem, sim, muitos amigos continuaram mandando mensagem de força, tal, tudo, de oração, tal, sabia, eu acho que no fundo cada um sabia o que eu estava passando, mesmo eu não falando claramente o que era. E aí ele internou no dia 25 e no dia 29 ele foi para UTI. Foi para UTI com a capacidade máxima de oxigênio, né? E aí me ligaram e meu mundo caiu. Nossa, eu fiquei desolada, eu fiquei muito mal. Mesmo eles falando que ele ia ter cuidado 24 horas, a gente fica insegura, né? A gente se pergunta por que, né? De tudo isso está acontecendo. Mas enfim, graças a Deus colocou pessoas assim orientadas mesmo na fé. Poucas pessoas da família assim sabiam que realmente eu estava passando, né? A minha irmã foi uma delas e ela me pegou no colo mesmo assim e juntamente com Deus foi um alicerce mesmo, porque eu não sabia nem como orar e nem como pedir. E eu aprendi nesse meio tempo, assim, sabe? Porque eu tava muito mal, eu não conseguia nem fazer oração direito. Mas eu consegui. Comecei a assistir, a me alimentar, né? A me alimentar do que era bom, né? Do que era promessa, né? Da palavra mesmo de Deus. Foi o que me fortaleceu, foi o que me fez olhar e ter esperança. Mas foram dias horríveis, porque no dia 29 eles me ligaram falando que ele tinha ido para UTI. No dia 30 eles me ligaram falando que ele estava na capacidade máxima do oxigênio e que provavelmente ele teria que ser entubado. E para mim foi horrível, eu fiquei muito mal, porque a gente ouve uma notícia dessa, a gente já pensa, infelizmente a gente pensa no pior. E para mim esse dia foi um dia difícil, que eu liguei
E eu liguei para minha irmã correndo e falei para ela disso. E eu lembro que eu chorei muito e ela chorou comigo. E a gente fez uma oração no telefone, pedindo para Deus, né? Porque o médico falou assim que ele provavelmente seria entubado. E é claro, a gente fica muito mal. Eu falei pro médico que fizesse o melhor para ele, perguntei, ele falou assim: olha, isso é uma alternativa, a gente é uma chance para ele conseguir sair dessa, né? Só que a gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa ruim relativa a isso, que a gente é como se tivesse dado uma sentença, mas eu não quis olhar dessa forma. Eu falei pro médico fazer o que era melhor e orei pelos médicos, orei por cada médico, mas em todo momento, a partir do momento que ele internou, eu orei por todos os médicos, eu orei pelos enfermeiros, pelos técnicos, por cada pessoa que tá ali na equipe, eu orei por todos. E nesse dia não foi diferente, inclusive eu falei pro médico que eu estava orando por ele, para Deus estar capacitando ele a estar cuidando do meu marido. E eu pedi pela vida de cada um ali, para que Deus usasse cada um de instrumento nas mãos deles, né? Nas mãos dele. E aí no dia 31 eles me ligaram e o boletim foi que ele realmente havia sido entubado, e a médica disse para mim que antes de ser entubado ele tinha pedido para falar que ele me amava. E isso é claro que desestabiliza a gente, porque parece que até parece que era uma despedida, mas eu ainda falei para a médica, olha, eu peguei e falei para doutora ainda, falei assim, eu não sou garota de recados não. Ele vai ter que falar isso pessoalmente para mim, não aceito ouvir por terceiros, né? Mas aí foi essa época aí de intubação, nesse dia, depois foi uma nova época, né? Foi um período que a gente tinha que mandar mensagens, a equipe de psicólogas do hospital pedia pra gente gravar áudios para estar colocando para ele enquanto ele estava sedado. E eu sempre mandei áudios motivando mesmo, falando, acreditando totalmente na recuperação dele, que de fato eu acreditava mesmo, porque era promessa de Deus para mim. E eu sabia que Deus tinha um propósito com isso. E eu conversava com a minha irmã falando para ela, olha, nós temos um propósito com isso, nós acreditamos que Deus vai inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, porque a gente vê que é uma situação, a gente está numa situação de sofrimento, de tristeza, de ver tantas pessoas partindo tão cedo e tão de repente. Mas assim, as pessoas também precisam de ver que existe sim cura e existe sim milagre. E eu creio que esse milagre vai ser para a honra e glória de Deus, e que todos vão ver o poder dele maravilhoso e como ele é maravilhoso e que ele age ainda hoje nesses tempos, sim. E nós vamos fortalecer outras pessoas com esse testemunho. Mas a gente estava no pior momento, praticamente. A gente estava no pior momento, crendo antes de ver mesmo, na fé mesmo, né? E aí no dia 31 ele foi entubado. E foram dias de notícias muito difíceis, que foi quando ele foi para UTI, foi entubado no outro dia. Aí uns 2 dias depois dele ter sido entubado, eu recebo o telefonema do doutor falando que o rim dele estava parando. E falando que provavelmente, mais uma vez ele usou a palavra provavelmente, ele vai ter que fazer hemodiálise. E aí eu fiquei mais uma vez desesperada, liguei mais uma vez desesperada, e eu e a minha irmã mais uma vez choramos no telefone juntas, e nesse dia eu lembro que a gente pediu socorro mesmo de Deus, para começar a mostrar sinal, para começar a mostrar algum sinal que ele estava a nosso favor, porque foi muito difícil ouvir isso também, era só coisa
Tinham sido mais ou menos uns 3, 4 dias de notícia ruim. Todo dia uma notícia que estava agravando o quadro dele. Então, a gente orou, a gente pediu socorro, a gente pediu ela numa cidade, eu em outra, aqui, só por telefone, a gente orando. E a gente começou uma campanha de jejum e oração mesmo. Porque tava e joelho no chão, jejum e oração. E a gente repreendeu que isso fosse acontecer com ele, repreendeu porque não era de Deus, ele ia ficar bem, e foi até uma palavra que foi dita para mim de Atos 27:34, que nenhum fio de cabelo dele se perderia, e a gente meditou muito nessa palavra, né? Atos 27, que fala de Paulo numa tempestade e que Jesus conversou com ele e que nada aconteceria, nem ninguém ia perder a vida e nenhum fio de cabelo se perderia dentre eles, dentre todos que estavam ali. E eu peguei e guardei essa palavra no meu coração e todo dia eu meditava nela. E cada vez que vinham com notícias eu meditava nela e orava, a gente orava por cada órgão. E a gente orava para todos que estavam ali na UTI com ele também, né? As orações eram para se estender para todos. Mas foram dias difíceis e a gente pediu um sinal de Deus. A gente começou a orar por socorro mesmo, porque eu não estava conseguindo me manter de pé. Realmente foram dias difíceis. E aí, depois desse dia da notícia do rim, a doutora me ligou no outro dia e ela falou assim: olha, Nayara, a gente entrou com uma medicação para aumentar a pressão dele, porque estava muito baixa. E aí ela foi nesse detalhe, aí tudo bem, ela falando de medicamento, que eles sempre falavam, os medicamentos que ele estava tomando, medicamento para quê, né? E pra mim passou normal, mas aí ela pegou e voltou e falou assim: olha, e a gente já tirou esse medicamento. E aí ela pegou e falou assim pra mim: isso é uma boa notícia, viu? E nesse momento, nessa coisa mínima, eu já agradeci a Deus, porque eu vi que era um sinal de que Deus estava assim agindo. Ele nunca deixou, né, de agir, mas ali eu vi a comprovação de que ele estava agindo. E aí depois, no outro dia, foi uma... Aí eu lembro até que eu perguntei, que eu falei assim, porque tinham falado do rim, né? E aquele provavelmente me marcou, assim como marcou do provavelmente a intubação, me marcou. Mas a gente tinha repreendido e eu percebi que eles não tinham falado mais nada do rim, né? Aí eu perguntei, falei numa das vezes, eu falei assim, mas e o rim dele, né? Aí eu falou assim, mas o que tem o rim? Aí eu falei assim, me falaram que ele provavelmente teria que fazer hemodiálise. Aí eu lembro que a doutora pegou e falou assim, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Falou assim, não, Nayara. Falou assim, olha, ele realmente deu uma alteradinha, mas olha, com hidratação tá conseguindo se manter e tá tudo bem. Por enquanto não tem necessidade, não. E aí depois disso foi umas notícias assim, olha, Nayara, ele tá estável, continua estável, os exames deram uma melhoradinha, mas frisavam sempre que o estado dele era grave, né? Mas que os exames tinham dado uma melhora em relação à inflamação, em relação até à respiração, né? Ele estava respondendo mais, né? E eu lembro que no sábado de Páscoa, a doutora pegou e falou assim, olha, Nayara, a gente vai tentar diminuir os sedativos para ver se ele responde, né? Para ver se ele responde e talvez uma possível extubação, né? E tá, né? Preencheu meu coração, né? De esperança eu já cria no poder de Deus, já estava crendo nisso, mas assim, esse dia foi especial para mim porque encheu de esperança. E aí no domingo o doutor me ligou e falou assim, Nayara,
a saturação dele melhorou bastante. Ele tá respondendo bem ao tratamento e possivelmente a gente vai estubar mesmo ele e tal, tá estudando para isso, tá tudo ocorrendo para que isso aconteça, mas é um processo, então assim, fica confiante, tal, tudo, né? Não perde a esperança não. E falando, os exames dele nesse dia, ele falou assim, os exames dele tão bons mesmo, tão bons. É um caso grave ainda, mas os exames dele tão bons, né? E foi no domingo de Páscoa, que me deu um pouco de alívio de poder ficar com os meus filhos, porque eu não tava nem assim. Eu tava com os meus filhos, mas eu não estava para eles, né? Porque foram dias terríveis que eu não tinha cabeça para nada, né? Eu só pensava nele. Então eu pude ter um domingo de Páscoa melhor, né? Eu comprei os ovos de Páscoa para eles, tal, tudo a gente conseguiu passar uma Páscoa mais leve, né? Assim, Jesus me deu uma paz nesse dia muito grande. E aí eles me ligaram no domingo. Eles ligam uma vez por dia, né? Para dar notícia. E eles já tinham me ligado no domingo. E vou te falar a verdade. Cada vez que tocava e eu via número Santa Casa, era um medo. Ao mesmo tempo que eu queria notícias, era um medo. Era uma angústia, muito medo de atender. Eu atendia falando misericórdia na minha cabeça, né? E nesse domingo, eles me ligaram mais uma vez. Me ligaram à noite. E eu quase morri do coração. Porque me ligaram... a única vez que tinham me ligado mais de uma vez no dia foi para falar que ele tinha ido para UTI. Então, geralmente, essa mais de uma ligação é por devido a alguma intercorrência. Eles mesmos falavam pra gente, né? Que só iriam ligar mais se tivesse qualquer intercorrência, eles ligariam. Então, eu atendi o telefone tremendo nesse dia. E só que aí a moça foi me falar que ele tinha sido transferido para UTI geral, porque ele já tinha... Ele não transmitia mais o vírus, né? Então, ele teria saído da UTI Covid para UTI geral. E mesmo assim, eu não estava entendendo direito no telefone. Eu ainda perguntei, não, mas aconteceu alguma coisa com ele e tal, tudo? Ela, não, isso é protocolo normal do hospital. Ele já não transmite, então ele está indo para UTI geral, né? E aí tá, ok. Aí ela falou assim, amanhã eles vão te ligar possivelmente para falar que você pode estar visitando ele, né? E eu mesmo assim, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei uma parte feliz e uma parte com medo. Porque eu não sei se eu conseguiria vê-lo na situação que ele estava. Mas é claro, eu iria. Mas eu fiquei com muito medo de ser fraca nesse ponto, né? Nesse sentido. Só que aí na segunda-feira... foi um dia de chuva, tava chovendo, foi um dia muito chuvoso. E eu olhei para o céu e falei assim, oh meu Deus, que seja chuva de bênçãos. E aí eu tive uma ligação e tinham me falado, olha, conversei, bati altos papos agora com uma pessoa. E eu peguei e falei assim, como assim? E falaram que ele tinha sido estubado no domingo mesmo. Quando ele foi para a UTI geral, ele já foi estubado lá mesmo. E que ele já estava conversando, que ele já estava se movimentando, que ele estava respirando com pouquíssimo oxigênio, que a maior parte era dele. E, nossa, para mim foi antes da alta dele foi o dia mais feliz da minha vida, assim, nossa, como eu respirei aliviada, como eu agradeci, como eu vi o poder de Deus mesmo. E, gente, não duvidem, Deus é maravilhoso. Ele fez milagres lá atrás e ele continua fazendo. E às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, que a gente sofre, que a gente chora, que dói na alma, mas que depois a gente consegue ver o poder de Deus na nossa vida. E eu tô tão grata de ter visto esse poder, de ter visto essa misericórdia derramada sobre a minha família.
Eu só sei agradecer e eu acho que eu tô agradecendo pouco. Eu olho assim para tudo que foi feito e eu só tenho gratidão, 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 e eu acho que é pouco e que uma vida vai ser pouco para agradecer. O tanto que eu tenho que agradecer, porque eu pedi tanto, eu pedi tanto, eu pedi tanto, e Deus, eu clamei e Deus me ouviu e teve misericórdia e nos abençoou com ele de volta para casa, com ele de volta aqui. A gente tem 3 filhos e eu orei muito, pedi para que não me deixasse sozinha, porque sozinha eu não sei se eu conseguiria. E graças a Deus, Deus nos ouviu, Ele ouve, gente. Peçam, eu não sei por que situação vocês talvez estejam passando, mas Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é misericordioso e Ele continua fazendo milagres maravilhosos na nossa vida. A gente tem que se voltar mesmo, ajoelhar, pedir e agradecer, porque a gente já tem que agradecer, porque a fé é isso, a gente agradece sem ver o que está acontecendo, mesmo sendo tudo ao contrário, mesmo as notícias sendo ruins, mesmo a gente estando numa turbulência, numa tempestade, a gente consegue ver aquele raiozinho de sol no meio da tempestade, aquele mormaço que a gente vê. É isso que eu senti. E graças a Deus eu tô aqui contando para vocês isso hoje. Por que que eu tô contando isso hoje? Porque a gente precisa de compartilhar isso. Enquanto eu tava aqui sofrendo, com medo, eu saí das redes sociais por ter só notícia ruim. Eu sei que o momento é triste, que tem muita coisa ruim, mas se tem alguma coisa boa acontecendo com você, se tem um milagre acontecendo na sua vida, compartilha, gente, porque a gente precisa de ver, a gente precisa de saber que Deus está aqui com a gente, que Ele está realizando ainda coisas. Então, assim, conta seus testemunhos, contem o que tem acontecido de bom também, sabe? Eu tive que ir em um tempo eu fui no YouTube procurar testemunhos do Covid para me encher, para me fortalecer, para eu ver, olha, não, aconteceu isso ali, aconteceu aquilo ali. Eu vou me apegar a isso, não vou olhar para as notícias ruins que tá no meu redor, não. Eu vou olhar para coisas boas que estão acontecendo também. E eu tô querendo compartilhar isso porque às vezes você tá passando por esse momento e tá triste. Saiba que Deus é grande e Deus quer fazer na sua vida também. Ele só quer que a gente creia, que a gente confie, é tudo que Ele pede, que a gente tenha fé. Então, eu tô compartilhando isso para que você, que talvez esteja passando por uma situação difícil, para que você saiba para quem que você tem que olhar. Não é para o problema, não é para a circunstância, não é para a estatística. Ele vai contra todas as estatísticas, ele vai contra todo. É impossível aos olhos humanos, para ele não é. Ele faz, ele fez ontem, ele faz hoje, vai fazer amanhã. Então, assim, saiba a quem recorrer nesse momento. É só ele. É só ele. É claro que a gente tem que orar para os profissionais que estão ali na linha de frente, lutando. A gente está passando por alguma dificuldade, a gente ora para a situação se resolver da melhor maneira, mas confiando e crendo que ele vai fazer. E é isso que eu queria compartilhar, para que a gente também veja coisas boas, para que a gente tenha testemunhos da grandiosidade de Deus nas nossas vidas. E só concluindo aqui, me ligaram, né, então, que ele tinha sido estubado no domingo. Na segunda me ligaram falando que eu poderia visitá-lo, que ele tinha sido estubado. Aí me ligaram falando que eu poderia visitá-lo na quarta. Aí na quarta me ligaram falando assim, olha, vem pro hospital já com roupa, porque ele vai ter alta da UTI pro quarto, pra enfermaria. E aí eu já fui, fiquei até segunda-feira com ele no hospital, e aí ele teve alta. Graças a Deus, quando eu vi ele foi uma emoção muito grande, ele chorando, achando que não me veria mais, e eu muito grata, porque eu falei para ele que eu não duvidei em nenhum momento que eu veria ele novamente. E assim, a recuperação é pequena, por conta do tempo que ele ficou internado. Ele perdeu 12 quilos e a maior parte é massa.
a maior parte é massa muscular, né, que perde. Então, assim, ele teve que aprender no começo, quando eu cheguei no quarto, bebendo água só de canudinho, comendo só comida pastosa. Então, você aprende a comer de novo, você aprende a falar, porque não que ele tenha perdido o movimento da fala, mas ele tem dificuldade no começo, né, por conta da respiração. Mas graças a Deus ele tá bem, ele tá evoluindo a cada dia é uma vitória, ele tá fazendo fisioterapia, tá começando tá andando mais assim aos poucos, ainda com um pouco de dificuldade, mas tá fazendo fisioterapia para andar normalmente de novo. Então é um processo de recuperação, né? Então assim, o que eu digo para vocês, essa doença ela é complicada, não subestimem, é uma doença muito difícil. O meu marido, ele tem 41 anos, ele é magro, ele não tem nenhuma comorbidade, ele não tem pressão alta, ele não tem nenhuma doença pré-existente e se tornou um caso grave. Então, assim, para quem duvida, para quem ainda pensa que se eu pegar vai ser uma gripe, não sei o que, não é uma gripe, é uma doença muito complicada, triste porque abala não somente o físico da pessoa, mas o psicológico de quem tá com a doença e de quem tá de fora também. Abala psicologicamente totalmente, a gente fica desconcertado de pensar o que vem através dessa doença. Então, assim, realmente a gente tem que olhar para Jesus, porque se a gente olhar para a doença, a gente desanima. Então, se cuidem dos seus. Quem puder ficar em casa, fica. Quem tiver que trabalhar, trabalhe com os devidos cuidados. Eu aconselharia festa só depois mesmo, realmente, olha, só quem passa por essa situação, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Tudo que eu passei, tudo que nós passamos e tudo que ele passou. Porque é horrível, é angustiante, é uma doença triste e que abala tudo. O psicológico fica destroçado, você fica totalmente destroçado mesmo. Então, se cuidem, esse é meu conselho. E se apeguem ao que vocês têm que se apegar. Sai de jornal, sai de notícia de Facebook, sai de estatística e olha para Jesus, não olha para o problema não, tá? E se você conhece alguém que passou por uma situação semelhante, que venceu, gente, incentiva essa pessoa a postar, incentiva essa pessoa a compartilhar, porque a gente precisa de ver coisas boas, a gente precisa de ver coisas boas acontecendo nesse momento tão triste que a gente tem passado. A gente precisa de se inspirar em coisas boas. Por isso que eu quis compartilhar com vocês o meu milagre. Porque eu creio que foi um milagre e eu chamo ele de meu milagre hoje. E eu tô feliz de estar compartilhando um pouco de esperança nesses dias tão difíceis que a gente tem passado. E eu queria agradecer a minha família que orou, aos amigos que oraram por nós, mesmo não sabendo das notícias totalmente. A oração é uma só, a oração foi para recuperação. Então, assim, meus tios, tias, minhas irmãs, minha mãe, que foi oração de mãe, tem um poder tremendo. A tia do Marco, que ficou sempre me mandando mensagem de conforto e oração. A todos que oraram, a todos que pediram por nós, que colocaram as nossas vidas nas orações de vocês, eu queria agradecer e falar que Deus responde às nossas orações e compartilhar com vocês essa felicidade que a gente tem, que é hoje meu marido tá em casa e eu tá aqui contando isso para vocês. E eu espero que isso fortaleça cada um de vocês que esteja passando por essa situação
e pode ter certeza que todos os dias eu coloco cada pessoa que está passando por isso, cada familiar que está passando essa angústia, cada pessoa que está sofrendo no hospital. Eu oro para que Deus esteja abençoando e dando fôlego de vida, recuperando cada pulmão, cada órgão, protegendo cada órgão, e que a gente quer ver mais milagres. É isso que eu peço para Deus, que a gente veja muito mais milagres espalhados no Facebook, espalhados no Instagram, que a gente possa ver a misericórdia dele espalhada sobre nós, derramada sobre nós todos. Então, assim, que eu espero que isso fortaleça vocês na fé e que vocês saibam o que fazer, a quem se render diante dessa situação, tá? Então é isso, gente. Eu queria compartilhar muito isso com vocês, estava no meu coração e eu tô feliz de estar compartilhando. E se alguém quiser me mandar alguma mensagem, algum pedido de oração, eu tenho orado todos os dias por cada pessoa que tá passando. E eu queria compartilhar muito isso com vocês. Isso já estava no meu coração como um propósito, desde o momento que ele estava internado naquela UTI. E eu queria muito compartilhar. Eu fico aberta à disposição para caso alguém esteja passando ou conheça alguém que esteja passando, quiser me mandar alguma mensagem para a gente trocar experiência, que eu sei que o tanto que é difícil e angustiante passar por isso e que eu possa estar dando uma palavra de conforto. Eu estou à disposição, estou disponível, podem me chamar no direct, no Face, podem me chamar e eu estou com minhas orações todas voltadas para vocês também que está passando por isso. Eu oro todos os dias, eu não sei quem está passando por isso, mas Deus sabe de cada um que está passando e as minhas orações estão voltadas de coração mesmo para essas pessoas que estão passando por isso, que é tão difícil e doloroso para. Obrigada por quem assistiu aqui até o final e que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê forças para cada um de vocês e que vocês saibam que o remédio é a oração mesmo. E a gente tem que se apegar muito a Deus nesses tempos difíceis e a gente sabe a quem a gente tem que recorrer, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. E agora eu tô de volta aqui, trabalhando, e vai ter muito conteúdo novo, se Deus quiser. E agora eu tô por aqui para qualquer dúvida, para qualquer coisa. Tô voltando com tudo essa semana pro escritório, tá bom? Obrigada e boa noite para todos, viu? Beijo.